graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui na classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Independente de IEP, mais especificamente no dia 27 de dezembro de 2020, onde nós estudamos a revista Carta aos Coríntios, volume 2. E nós estamos nesse dia na lição de número 11, que trata do ministério e o ministro da reconciliação. E o texto base encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 até o verso 10 do capítulo 6. Eu vou pedir que os amados possam fazer essa leitura em casa. No domingo passado, o nosso irmão e presbítero José Ulisses, ele deu aula sobre o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, trabalhando os versos 1 ao 18. E nessa manhã nós trabalharemos o capítulo 1 e os 10 primeiros versos do capítulo 6. Vale lembrar que o capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, Paulo apresenta a vida humana como temporária, mas faz um importante alerta a respeito da promessa da vida eterna. Promessa essa presente nos evangelhos. E para Paulo, o Espírito Santo que tem transformado as nossas vidas é a garantia antecipada ou o penhor do cuidado divino em nossa direção. Voltando um pouco às páginas da Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios 3, verso 18, nós encontramos a seguinte expressão: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa verdade, ela transmite a Paulo tamanha confiança que ele se concentra exclusivamente em agradar a Deus, seguro de que a qualidade das obras de cada pessoa será reconhecida no tribunal de Deus. Paulo não se deixa desencorajar pelo lento progresso espiritual de outras pessoas, uma vez que está convencido de que a morte de Cristo muda de tal maneira os fiéis que eles passam a viver para o Mestre e não para si mesmo. Aqui as qualidades humanas, elas são suficientes para a justificação? Não. Elas não são suficientes. Uma vez que é somente em Deus e somente Ele que nos reconcilia em Cristo para nos tornar justos. Dessa forma, o sacrifício de Cristo e a obra de Deus não são em vão. Embora nós dividiremos o estudo dessa manhã em 3 partes, nós podemos entendê-lo como um todo coeso, uma vez que o tema central é o ministério, onde, primeiro, trabalharemos as motivações que chamaram Paulo ao ministério e ainda hoje nos chama. Segundo, trabalharemos de forma específica o ministério da reconciliação. E por último, terceiro ponto, concluiremos com o ensino acerca da conduta ministerial. Antes de prosseguirmos, vale lembrar que ao utilizarmos as expressões ministério e ministro, nós faremos referência à função e não à posição ou cargo. O primeiro aspecto que nós trabalharemos nessa manhã trata das motivações para o ministério. E o texto base encontra-se em 2 Coríntios 5, do verso 1 a 17. Na semana passada, dentre as motivações do apóstolo Paulo permanecer firme em seu ministério, o presbítero José Ulisses ele destacou, primeiro, a crença na ressurreição, além, é claro, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O segundo ponto, que vale lembrar que ainda que estejamos caminhando para a morte em nosso corpo, dores ou aflições, mas o homem interior, se referindo ao Espírito, cada dia estava se parecendo ainda mais com Cristo. O terceiro motivo é que ainda que nós possamos passar por aflições, isso não se compara com a glória que nos aguarda. E o último e quarto motivo se referia à visão, não à visão humana, mas daquilo que é eterno. Hoje, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 5 e início do 6, nós encontramos de início, entre os versos 1 e 10 do capítulo 5, a crença da aliança e os versos 11 e seguintes, a confiança na nova aliança. E o apóstolo Paulo ele apresenta 3 motivações para o seu ministério. A primeira é a habitação celestial, presente nos versos 1 a 8. De início, Paulo deixa claro que o nosso corpo é passageiro, usando a expressão a nossa casa terrestre deste tabernáculo, se referindo ao nosso corpo mortal, muito bem apropriado para peregrinos e viajantes, como na realidade somos nessa terra.
mas também direciona os nossos corações e a nossa fé para o corpo incorruptível. E nesse sentido, Paulo faz 4 afirmações entre os versos 1 a 8. Qual seja? Primeiro, o novo corpo é melhor. Segundo, o novo corpo é imortal. Terceiro, o novo corpo cumpre o propósito de Deus. E nesse ponto cabe um esclarecimento. Paulo, ele não diminui o poder de Deus de nos usar através do nosso corpo mortal, que é, por sinal, templo do Espírito Santo, e via de regra, pela nossa fragilidade, nos consideramos vasos de barro. Mas, ao contrário, ele evidencia o poder regenerador e transformador de Deus quando formos morar com Deus. E Paulo conclui dizendo que habitar com o Senhor é melhor, nos versos 6 a 8. O que por si só é um excelente fator motivacional para continuarmos caminhando em obediência ao Senhor, assim como Paulo fez. Ainda no tópico motivações para o ministério, Paulo apresenta o segundo motivo, qual seja o tribunal de Cristo. E os versos 9 a 13 tratam desse assunto. Parece que esse é um assunto para o futuro, mas não é. Para saber se estamos caminhando corretamente na direção certa, nós precisamos saber onde queremos ir, qual a direção nós devemos tomar, se em direção ao reino de Deus e seus valores, ou em direção ao mundo e tudo aquilo que ele valoriza. Querem um exemplo a respeito daquilo que o mundo valoriza? Vejamos. No dia 17 de dezembro de 2020, há poucos dias, em uma reunião virtual promovida pelo CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, decidiu-se autorizar visita íntima a menores infratores, a partir dos 12 anos de idade, e abriram caminho para a normalização do estupro em unidades socioeducativas. O que mais impressiona é a lista de 14 entidades da sociedade civil que, na reunião virtual do CONANDA, apoiaram essa decisão. Estiveram a favor dessa barbárie algumas ONGs desconhecidas, mas também a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal de Psicologia e até a religiosa CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou nota afirmando ser contrário à resolução do CONANDA. Entre as recomendações, o documento visa permitir relações sexuais por adolescentes do mesmo sexo no âmbito de unidades socioeducativas, diz a nota. Voltemos ao nosso texto a respeito do Tribunal de Cristo, presente nos versos 9 a 13 de 2 Coríntios 5. O Tribunal de Cristo, ele deve motivar-nos à nobre ambição. Não sabemos quanto tempo viveremos aqui na Terra, mas podemos escolher de que maneira nós pretendemos viver. Segundo, o Tribunal de Cristo ele deve dirigir-nos a uma profunda motivação, verso 10. Sabendo que compareceremos diante do Tribunal de Cristo, não deve isso nos trazer medo. Antes, nós devemos ter ainda mais motivação para agir corretamente, dando frutos que façam diferença em nossas vidas e na vida de nossos semelhantes. Terceiro, o Tribunal de Cristo ele deve estimular-nos à integridade, verso 11 e 13. Nós não podemos negociar ou mercadejar o Evangelho. Antes, nós devemos ser verdadeiros, íntegros, inteiros em nossa vivência e proclamação a ponto daqueles que nos conhecem poderem perceber que os nossos motivos e ações são sadios. A terceira e a mais importante motivação para o ministério de Paulo é o amor de Cristo. 2 Coríntios 5, versos 14 a 17. O apóstolo Paulo ele apresenta 3 verdades a respeito do amor de Cristo. Primeiro, que há uma força constrangedora no amor de Cristo, e por esse amor de Cristo, Paulo era constrangido ou impelido a servi-lo. Há uma música antiga que diz em seu refrão o seguinte, a respeito de Cristo. Ele morreu por todos, logo todos morrerão. Falando da atração de Jesus através da morte na cruz. E essa verdade presente nesses 2 capítulos que nós estamos trabalhando nessa manhã. A segunda razão é uma nova compreensão. Compreensão essa que nos faz ser vistos não apenas sob o aspecto de nossos pecados,
mas agora a partir de Cristo, e somente assim somos almas preciosas, vidas preciosas, pelas quais Cristo se entregou. A terceira razão é o privilégio de sermos novas criaturas em Cristo. Essa é uma das mais importantes verdades do cristianismo, o privilégio de sermos mais que termos, ou seja, de recebermos uma nova vida, uma nova natureza, mesmo ainda vivendo nesse mundo e em um corpo falho, mas já temos o nosso passaporte garantido para uma nova vida. O segundo tópico desse estudo trata sobre o ministério da reconciliação. E o texto base é 2 Coríntios 5, versos 18 a 21. Nós não podemos negar o privilégio e a responsabilidade daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, receberam para anunciar a boa nova de salvação. E aqui o autor ressalta a importância da reconciliação com Deus. E nesse ponto não podemos ser ingênuos e muito menos negligentes, a ponto de esquecer a seguinte verdade: ao reconhecermos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos também o privilégio e a responsabilidade da graça. Privilégio, porque nós não receberíamos por aspectos a serem desenvolvidos em nós, mas apenas através de Cristo. E responsabilidade, porque nós não podemos guardar essa verdade apenas para nós mesmos. Antes, temos de anunciá-la. O desempenho dessa importante tarefa está em Cristo e o seu convencimento no Espírito Santo. Em outras palavras, nós somos apenas instrumentos. Úteis ou inúteis depende da nossa obediência a Deus e a sua palavra. Embora o trabalho de levar o ser humano a reconciliar-se com Deus tenha sido entregue aos homens, mais especificamente aos servos de Deus, a eficácia do desempenho e do alcance de tal sublime tarefa não está em nós. Por isso, ressalto mais uma vez: cristianismo é relacionamento, comunhão, convívio entre o rico e o pobre, o letrado e o iletrado, entre o que tem sobrenome importante e o que mal é lembrado. E aqui está um dos propósitos de nossa vida cristã. Será como que nós temos interagido, nos relacionado com os nossos irmãos? Nós temos construído mais pontes de ligação ou mais muralhas? Fica essa pergunta. O terceiro tópico desse estudo trata da conduta do ministro da reconciliação. E o texto base encontra-se em 2 Coríntios 6, do verso 1 a 10. O capítulo 6 da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto inicia a apresentação dos custos e dos benefícios do ministério de Paulo. E os versos 1 e 2 do capítulo 6, na verdade, eles pertencem muito mais ao capítulo anterior, ou seja, o capítulo 5. E ele apresenta a graça transformadora de Deus na vida dos seus, ou seja, a única oportunidade de viver verdadeiramente de forma justa. Não justificados por nós mesmos, mas justificados através de Cristo Jesus e da sua obra redentora. E aqui Paulo, pela fé, afirma que o dia para os seres humanos experimentarem a salvação de Jesus é agora, ou seja, é hoje. O apóstolo Paulo, ele abre o seu coração aos cristãos de Corinto, uma rica e importante oportunidade de conhecermos uma das essências do cristianismo, o valor dos relacionamentos. E nesse quesito entram as nossas vidas, e a partir daqui somos chamados de cooperadores de Deus, aquilo que lá em 1 Coríntios 3, verso 9, é tratado. Cooperadores de Deus sois vós, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Em seguida fala que não podemos colocar outro alicerce ao que já foi posto, a saber, Cristo Jesus. No ministério da reconciliação do ser humano em direção a Deus, em relação ao retorno do Pai, nós temos esse privilégio de sermos chamados de cooperadores. O apóstolo Paulo ele faz um apelo aos cristãos de Corinto para que eles não se deixassem influenciar pelas palavras ruins e atitudes inadequadas dos outros. Antes, eles deveriam permanecer firmes, pois, para com Deus e debaixo da sua graça, eles poderiam ser exemplo para a vida da comunidade. Eles não deveriam, com isso, ter medo das aflições, das privações, das angústias, dos trabalhos, das vigílias, dos jejuns, pois o próprio Paulo, ele tinha vivido tudo isso, não apenas de palavras, mas de fato de verdade. E o exemplo de Paulo que nos aponta para Cristo deve nos servir de exemplo e estímulo para a nossa caminhada cristã. Já estamos concluindo.
Paulo ele conclui afirmando uma verdade que nós já conhecemos. Somos chamados para reconciliar o ser humano com Deus, a começar da minha vida, a começar da sua vida, a começar em nós. E a nossa preocupação não deve ser para que o nome de determinadas pessoas sejam incluídos no hall de membros da Igreja Presbiteriana Independente de EP, mas sim no livro da vida. Sendo essa uma verdade, nós devemos valorizar ainda mais o sacrifício de Cristo pelo mundo, aquilo que João 3,16 nos ensina, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é pelo mundo. Todos serão salvos? Infelizmente não. Apenas aqueles que de forma humilde entregarem as suas vidas perante Deus e reconhecê-lo como seu Senhor e o seu Salvador. E nós, o que podemos fazer para que essa verdade seja proclamada? Que Deus nos dê coragem e nos abençoe nessa importante tarefa. Que Deus te abençoe, tenha um domingo especial e até logo mais à noite, em o nome de Jesus. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim.